Olá, meu nome é Renato Carneiro e vim novamente aqui conversar com você sobre outro tema que eu acho que está diretamente relacionado ao sucesso no processo de captação de recursos. Você já parou para pensar quais são os 5 principais erros enfrentados e realizados por captadores de recursos aqui no Brasil? Esse vídeo ele vai, além de apresentar esses 5 principais erros, além de dialogar com vocês e refletir sobre esses erros cometidos por todos nós em algum momento da carreira. O meu lá no começo, cada vez a gente vai ganhando experiência, vai desenvolvendo as habilidades necessárias para a realização da atividade e isso vai ficando mais distante do que era o nosso dia a dia. E esses 5 erros eu não só cometia lá no começo, como também via outros profissionais e vejo ainda enfrentando as dificuldades por pensarem desse jeito ou por agirem dessa forma. Além desses 5 principais erros cometidos por profissionais de captação de recursos no terceiro setor, a gente também vai refletir por que eles acontecem, porque simplesmente identificar o erro não vai promover mudança de mindset ou mudança de pensamento, mudança de forma de encarar a atividade profissional. Então, primeiro você identifica os erros, a gente vai conversar sobre os 5 principais, depois a gente vai conversar sobre por que eles acontecem, e por último a gente vai pensar em alternativas aqui sobre como evitar que eles venham à tona ou que eles atrapalhem a sua atividade profissional. O primeiro grande erro, e esse eu considero um erro que vai trazer um super prejuízo na sua atividade profissional, seja lá qual for a área. O primeiro grande erro dos profissionais de captação de recursos é não investir tempo em formação. Eles acham, como comerciantes, como pessoas que trabalham no primeiro setor, né, focadas em lucro e coisas relacionadas a isso, eles acham que minutos que eles direcionam para formação, para desenvolver a atividade profissional, para desenvolver o fazer, são minutos valiosos que eles perdem em mobilizarem recursos em outros lugares. Então esse é um erro fatal, que vai trazer um prejuízo também muito grande, porque investir em formação é que vai afiar a ponta do seu lápis, é que vai fazer com que você tenha um resultado melhor, é que vai fazer com que você encontre atalhos, seja assertivo, consiga, de alguma forma, também integrar um grupo de outros profissionais da mesma área que você atua e que vão poder, junto com você, estarem compartilhando sucessos, insucessos, desafios e que promover esse aprendizado coletivo. Então, fazer parte de uma comunidade que está buscando desenvolvimento na área de atuação profissional que você escolheu é um super diferencial. E aí, a ponto, obviamente, temos diversos ambientes, né, para desenvolvimento, enfim, mas a comunidade que eu acho que todos devem fazer parte é a comunidade que esteja mais acessível a você. Então, existem milhares de alternativas, procura aí no Google, acompanha esse vídeo, acompanha a sequência de vídeos que a gente vai postando aqui, e de certa forma a gente já tem um grupo de profissionais de captações de recursos que vão, ou gestores, né, de organizações, que vão pensando e refletindo sobre essa atuação, compartilhando dificuldades, compartilhando desafios. É basicamente isso que essa comunidade vai lhe proporcionar. Então, os seguidores aqui dessa rede social já compõem uma comunidade como essa. Então, seja ativo nessa comunidade, compartilhe suas dificuldades, invista em formação, surgindo oportunidades de cursos, de mentoria, seja lá o que for, aproveita, abraça, que todos os centavos investidos nisso vão trazer retorno para você na sua atividade profissional e nas suas campanhas de mobilização de recursos. Vamos para o segundo erro comum entre os mobilizadores de recursos. O segundo erro tem a ver com o profissional de captação de recursos, mas tem a ver com o mercado também. Entende-se que o profissional de captação de recursos é um profissional que deve ser motivado a partir da remuneração. E aí, nessa compreensão, as pessoas passam a achar que esse profissional deve ser incentivado através de uma remuneração baseada em produtividade e zero ou nada, ou quase nada, de remuneração fixa. Isso termina sendo uma atividade, é uma remuneração que é injusta para o captador de recursos,
Porque toda vez que ele entra em contato com o parceiro, ele apresenta a sua instituição, ele apresenta o trabalho que você desenvolve, pode ser que essa doação não seja revertida naquele momento, mas em algum momento ela vai vir. E aí o mobilizador de recursos fica numa situação de só ser remunerado pelo sucesso em doação, quando a doação é efetivada. Mas a divulgação do seu projeto também é uma atividade que deve ser remunerada, a mobilização de voluntários também deve ser remunerada, enfim, tudo isso tem que fazer parte dessa remuneração do profissional de mobilização de captação de recursos e mobilização de parcerias. Então, se você por algum motivo pensou em contratar um profissional de captação de recursos, mas você só quer pagar em cima do que ele estiver entregando no seu projeto de dinheiro, você precisa rever seus conceitos, dê uma lida no Código de Ética da Associação Brasileira de Captação de Recursos, converse com outros profissionais e entenda que por melhor que ele seja e por melhores os resultados que ele entregue, o trabalho dele não será apenas esse. Ele não estará apenas trazendo doadores para o seu projeto. Ele está buscando parceiros, ele está apresentando sua instituição, tornando ela conhecida, às vezes participando de entrevistas em que a instituição ganha uma visibilidade muito grande, e isso tudo deve ser remunerado. Então, o segundo principal erro tem a ver com o captador de recursos, mas tem também muito a ver com o mercado. Não se deve aceitar você captador de recursos, não aceite propostas financeiras que sejam basicamente ou unicamente baseadas em remuneração por produtividade. Isso deve ser atrelado a uma remuneração fixa pelo trabalho contínuo, né, que você vai estar desenvolvendo no projeto. Vamos conhecer o terceiro principal erro dos captadores de recursos? Pois é, o terceiro erro ele é também uma visão que está relacionada à falta de profissionais qualificados no mercado. Entendam o seguinte, a gente tinha recentemente, segundo os últimos dados, mais de 800 mil organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. São quase 1 milhão de instituições que atuam nesse mesmo setor, que são organizações da sociedade civil e não têm fins lucrativos, não têm o objetivo de gerar lucro para nenhum proprietário, nem ninguém do tipo. Qual é o gap? É um campo vasto, grande, de atuação profissional para mobilizadores de recursos. Na Associação Brasileira de Captação de Recursos, que é a associação onde as pessoas que se dizem captadores assumem essa atividade e começam a fazer parte de um grupo de pessoas que defendem, inclusive conseguiram recentemente a criação do Código Brasileiro de Ocupações para a Captação de Recursos. Antes, o profissional era contratado com funções diversas, entre auxiliar administrativo, assistente administrativo, gestor, gerente, mas não tinha gestor de projetos, mas não tinha essa atividade captador de recursos. E aí, hoje nós temos o Código Brasileiro de Ocupação, que é o CBO, né, com essa atividade profissional contemplada. Então não vai precisar mais gambiarra. E aí a gente tem na Associação Brasileira de Captação de Recursos aproximadamente 1.000 profissionais cadastrados. Então um pouco mais do que isso. Então se eu tenho aproximadamente 1.000 profissionais e aproximadamente 800 mil instituições, digamos que cada profissional desse consiga, fazendo uma mágica milagrosa aí, atender 5 instituições, eu só teria 5.000 instituições atendidas. Levando em consideração também que muitos desses profissionais eles têm vínculos exclusivos, então eles atuam unicamente em uma determinada instituição. Então, de cara, imagine se a gente tivesse 800 mil hospitais e apenas 1.000 médicos. Todo mundo ia ter que ver um jeito de incentivar o desenvolvimento dessa profissão, fazer com que ela aconteça da forma correta, e aí é o que a gente alerta para a questão da mobilização de recursos. Só que o que é que termina acontecendo? Muitos profissionais que são profissionais que atuam com vendas, seja lá de qual for o produto, venda direta, plano de saúde, venda direta de qualquer área, né? Inclusive de plano de saúde, de produtos de marketing multinível, e eles vêm para o terceiro setor achando que vai ser mais um produto. Eu tenho aqui o perfume, tenho o plano de saúde e tenho um projeto social que, caso eu encontre uma pessoa que eu entenda que seja muito benevolente, eu vou apresentá-lo como alternativa para doação.
Mobilizar recursos exige uma linguagem específica, um diálogo com o doador totalmente diferente do que é o diálogo com o cliente de venda. A única coisa que fica é que o doador é a prioridade. Na venda, o cliente é a prioridade. Mas dependendo de qual for a linha de raciocínio, né? Já ouvi falar de algumas pessoas que acham que o produto é a prioridade. Enfim, a única analogia que a gente pode fazer é essa. De um lado eu tenho a venda, do outro lado eu tenho a doação. De um lado eu tenho um doador, o cliente que está ali para comprar um produto e receber o produto e usar o produto e ficar satisfeito ou não. Do outro lado eu tenho um doador que ele vai entregar uma questão, vai fazer uma doação financeira e não irá receber um produto concreto, nem um serviço que seja diretamente, em que ele seja diretamente atendido. Ele normalmente está doando um recurso e ele vai ter um serviço oferecido para um outro membro da sociedade e que depois retornará para ele, através de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, de ter a satisfação de entender que contribuiu com a vida daquela pessoa. Mas a vida dele não é tocada diretamente. Então isso é um primeiro ponto que a gente já destoa. Um outro ponto que eu acho que a gente deve levar em consideração é que, por exemplo, se o seu cliente ele fez um compromisso com você de compra e você entregou o produto a ele e ele não lhe pagou, você de alguma forma vai ter que fazer uma cobrança. Vai ter que dizer a ele, ó, te entreguei o produto, você me disse que ia pagar daqui a 30 dias e você não pagou. E aí eu estou querendo resolver isso com você. Do outro lado, você tem um doador que ele disse a você assumir um compromisso de que ia contribuir com a sua causa, mas que não pode ser cobrado. Se você vai cobrar o seu doador, isso obviamente da forma que eu e a maioria dos bons captadores de recursos entendemos. Se você vai cobrar o seu doador, vai constrangê-lo de que ele disse que ia lhe doar um recurso e que ele não doou e que por conta disso sua instituição está numa situação super crítica e que ele faltou com a palavra, isso você não faz nem com o cliente, mas algumas pessoas insistem com o doador nesse tipo de diálogo. Isso só afasta as pessoas de você, só afasta o doador, ele não vai querer repetir nenhum tipo de relação, nem manter nenhum tipo de relação com você, porque ninguém quer ser constrangido, em nenhuma situação. Tenho certeza que você também não. Então, que a gente, de alguma forma, estabeleça essa relação transparente com o doador, mas sem o constrangimento, sem colocá-lo numa situação que ele não tem alternativa, e sem dar a ele também a responsabilidade do funcionamento da instituição. Sei que alguns mobilizadores de recursos, alguns gestores de instituição, gostam de mobilizar recursos através do caos. Falar que está tudo perdido, está tudo acabado, a instituição vai fechar. Só que isso tem um impacto muito grande, porque fala muito do seu processo de gestão, fala muito da sua forma de conduzir a instituição e pode mobilizar dinheiro uma vez, duas vezes, mas a partir da terceira vez todo mundo vai se perguntar sobre a sua capacidade de gestão desse recurso. Então, eu prefiro estabelecer processos de mobilização de recursos que não falam sobre a desgraça e sobre o sofrimento, mas que falam sobre um futuro melhor e chamam esse doador para participar desse futuro melhor com você. Esse é um caminho que é bem interessante e que destoa também, que na verdade aproxima do processo de vendas, porque às vezes você vai falar de um perfume falando do benefício que ele vai trazer. Então, nesse sentido, aproxima essas duas atividades. Mas ainda assim, doação e venda são coisas completamente diferentes. Excelentes vendedores não têm tanto sucesso na mobilização de recursos. O quarto erro é um erro que o mobilizador de recursos ele é tomado pelas circunstâncias, na maioria das vezes. Então, acontecem coisas que a gente não tem como prever e não tem como controlar, e essas coisas impactam diretamente no dia a dia da atividade da instituição, do atendimento, né, da instituição, e também no dia a dia do profissional de captação de recursos. E aí o que é que acontece? Isso faz com que esse profissional, ele, na maioria das vezes, viva apagando incêndios e não agindo de forma planejada, estruturada, organizada. Se a gestão que está acima dele também não valoriza o processo de planejamento, de projeto, de estruturação de uma atividade mais a médio e longo prazo,
ele vai ser cobrado de estar o tempo todo agindo como bombeiro mesmo. Então, enquanto ele estiver, mesmo que ele tenha consciência que a atividade dele deva ser planejada, se ele é cobrado pela gestão da instituição, que ele deve apagar incêndios de todas as ordens, inclusive coisas que não deveriam nem ser da alçada dele, isso faz com que a atividade dele seja completamente atrapalhada. Então, é você... O quarto erro é agir sem planejamento. É simplesmente sair correndo, ouvindo, vendo quem está precisando de você e resolvendo uma coisa, outra coisa e volta para a sua sala e eu não fiz nada. Depois você identifica um desafio, estava lá, passou na cozinha, nessa dinâmica de passar nos espaços, e a pessoa da cozinha foi e conversou com você que estava faltando um determinado item, e aí você volta correndo para a sua sala, começa a se planejar minimamente, manda mensagem para o pessoal e já atende aquela demanda, mas atrapalha o que você tinha pensado em fazer naquele momento, né? Então, e eu não falo de um planejamento engessador, não falo de um planejamento que vai travar o processo, e sim de um planejamento que seja exequível, que seja possível dentro da sua realidade. Se você vai precisar de um mês para planejar, perfeito, você vai ter melhores resultados. Se você só pode ter um dia, 2 dias, uma semana, use, mas planeje antes de qualquer atividade de mobilização de recursos. Visualize o que é que você vai ter, por onde você vai começar, qual é o meio do processo, onde é que você termina, quais são as metas, e aí sim corra atrás das atividades. Tá? Não corra de olhos fechados não, porque normalmente o que acontece é a gente bater a cara na parede e eu cair no chão. Não, evita, a não ser que você tenha uma habilidade aí que eu ainda não desenvolvi. Vamos conhecer o quinto principal erro cometido por captadores de recursos. Querem relembrar para a gente poder construir essa história até aqui? Primeiro, o principal erro é você não investir em informação, é você achar que com o que você já sabe dá para se aposentar, terminar sua vida. Quando na verdade surgem novas coisas todos os dias. A gente falava sobre usar Instagram, Facebook, WhatsApp, agora a gente tem o Clubhouse, que é uma outra plataforma, outra rede social que pouca gente conhece, pouca gente está atuando. Enfim, tem o LinkedIn que tem que ser explorado, é antigo, mas pouca gente explora, então todos os dias a gente tem desafios novos que devem ser atualizados, que devem ser sempre, a gente sempre tem que estar buscando essas possibilidades de desenvolvimento. Tá? Então, não investir em informação é o primeiro, informação específica, é o primeiro principal erro. O segundo principal erro é aceitar remunerações que são baseadas unicamente em produtividade. Ninguém deve lhe pagar somente pela entrega do dinheiro na instituição. Você faz um trabalho maior do que isso. Você representa a instituição, você faz palestra, você tem reuniões em que apresenta a instituição para diversas outras pessoas. Você torna a instituição conhecida, possibilita visibilidade, tenta encontrar ou mobilizar a mídia em torno da instituição também. Então, tudo isso que você faz, organiza, faz a parte da gestão dos doadores e da captação de recursos. Então, tudo isso também deve ser remunerado. Tá? O terceiro erro é um erro muito comum, é confundir captação de recursos com vendas. A gente não faz venda de instituição nem de projeto. A gente atrai doadores, a gente atrai parceiros para o projeto, para que o projeto aconteça e para que a gente transforme o mundo num lugar melhor. É completamente diferente de venda. O quarto principal erro é agir sem pensar e sem planejar. Simplesmente acolher a demanda e correr atrás da solução. Acolhe a demanda e corre atrás da solução, sem um planejamento mínimo. Então, o quarto erro também é super comum e por isso que está aqui na nossa lista, no top 5 aqui dos erros cometidos por captadores de recursos. E o quinto principal erro. Esse é um erro também super comum e está muito atrelado à dinâmica da remuneração por produtividade. Se você é remunerado unicamente por entregar um recurso na instituição, você passa a entender que o seu papel é apenas esse. É estar na rua, conseguir mobilização, conseguir doadores, entregar o dinheiro na instituição. Estar na rua, conseguir doadores de uma forma geral, parceiros, entregar o dinheiro na instituição, o produto ou serviço. Mas aí é onde está o principal erro. O processo de captação de recursos ele envolve o acompanhamento da execução do recurso.
Então, se você chegou para aquele doador e disse a ele que precisava de R$ 50 para comprar alimentação, você precisa pegar os R$ 50, fazer com que ele chegue na instituição, verificar se ele foi executado da forma correta, no tempo correto, conforme você combinou com o doador, registrar esse processo e informar o doador que o dinheiro foi executado, foi feito conforme tudo foi planejado. Tudo isso tem a ver com captação de recursos, é o seu trabalho do captador, não é simplesmente pegar o dinheiro e entregar. Você precisa acompanhar o processo. Então, nesse sentido, não acompanhar a execução do recurso é o quinto erro e é um dos principais erros cometidos por profissionais de captação de recursos. Não é à toa que está aqui fechando nosso top 5. Esse, às vezes, você é limitado pela dinâmica de gestão da instituição, mas aí que você tem autoridade, você é o profissional responsável por fazer com que os projetos aconteçam. Você é o profissional que vai fazer com que o recurso chegue na instituição, então você tem que ser ouvido na dinâmica, tem que ser ouvido no processo, você tem um papel fundamental. Pensando nisso, não custa nada você dizer, eu faço o processo de captação de recursos e desde que eu consiga acompanhar a execução também. Então, fica atento, não deixa de acompanhar, porque podem acontecer muitas coisas nesse processo que vão atrapalhar na sua relação com os doadores. Tá? Esse foi o top 5 dos principais erros cometidos por captadores de recursos. Espero que vocês tenham gostado. E caso conheçam outros erros, compartilhe aqui comigo também. Eu conheço vários outros. Esses são os que são mais comuns. Mas tem um também que eu acho fantástico, mas a gente pode ter um vídeo só sobre ele, que é você não escolher o projeto correto, não fazer o dever de casa direitinho para poder levar o projeto. E quando chegar lá, o doador não tem interesse naquele projeto que você levou, daquela instituição, e você fica querendo tirar outra instituição do bolso, porque você acha que na outra instituição ele se adequava mais. Esse é um erro também comum, mas não faz parte do nosso top 5, porque ele já é mais focado em pessoas que atuam como consultores, que tem mais de um projeto dos quais ele é responsável, e aí fica para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado de fato, como eu já disse. Compartilhem, comentem, mandem aqui para mim, compartilhem com outras pessoas que certamente vão ser também tocadas por um vídeo como esse, que cometem esses erros, para ver se a gente consegue encontrar formas de não cometê-los mais. E vai ser uma alegria muito grande poder manter essa interação com você, manter essa comunidade de pessoas focadas em desenvolvimento relacionados à captação de recursos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.